Olá, boa tarde, a paz a todos. Mais uma vez, entro aqui para fazer mais esse vídeo e já agradecer a você pela a sua, a sua visualização, você que deixa seu like, que Deus abençoe grandemente a sua vida. Eu quero fazer aqui hoje uma reflexão ou estudar sobre... a Bíblia fala do homem da iniquidade e do filho da perdição. E a Bíblia diz que há algo que o detém até agora, pelo qual ele não se manifestou, porque não foi tirado aquele que o detém. Mas quem seria esse que o detém? Quer dizer, há muitas, nas linhas escatológicas, há muitas interpretação ou visão dos demais críticos, teólogos e assim, uns dizem que acredita que ainda não foi tirado porque o Espírito Santo é o Espírito Santo que, enquanto o Espírito Santo estiver na terra, não trabalhando na terra, isso não acontecerá, né? Porque a Bíblia fala, né, que o Espírito Santo chegará um momento que ele cessará a sua obra. E aí é aonde alguns dizem e entendem de que quando o Espírito Santo já não mais atuar no coração dos homens, ele se manifesta. Mas há outros que também acreditam que a igreja será arrebatada antes da tribulação, do qual esse homem, quando se manifestar, ele vai perseguir, fazer um decreto que irá perseguir aqueles que não aceitar o seu decreto ou as suas, ou não submeter ao seu governo. E também, então, há essas linhas de interpretação que a Bíblia diz. Mas o 2 Tessalonicenses 2, quando aqui Paulo relatou sobre a vinda do Senhor, a revelação da apostasia e o homem da iniquidade, isso porque ali o povo tinha em meio ao povo alguns que, se passando por ali pregadores, e o povo dizia, um grupo que dizia que Jesus Cristo já tinha vindo. Então, para aqueles que esperam a segunda vez, esperavam, como nós esperamos, a segunda vinda de Cristo, a esperança morria, porque se Cristo já veio e nós ficamos, então estamos perdidos. E ali o povo, a gente vê aqui nas cartas Tessalonicenses, Paulo fazendo essa exortação. E aqui ele escreveu dizendo, em 2 Tessalonicenses 2, dizendo: irmãos, não, no que diz respeito à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo ter chegado o dia do Senhor. Então, aqui Paulo faz uma advertência às pessoas ali que estavam, que ouviam da boca de alguns, de que o dia do Senhor já tinha chegado, e se tinha chegado, eles tinham ficado. Como nós vemos na carta aos Coríntios, porque ali também fala que não havia uns que diziam que não havia ressurreição. Então aqui Paulo fez essa exortação, dizendo, ainda que alguém chega dizendo, quer dizer, aqui, ele dizendo, ainda que alguém chegue, que não os demovais da vossa mente facilmente, nem perturbeis. Quer dizer, nem por espírito, ou, nem quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo ter chegado o dia do Senhor. Aí ele passa a dizer no versículo 3, ninguém de nenhum modo vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. E ele continua dizendo, versículo 5, não vos recordeis de que
ainda convosco, eu costumava dizer-vos essas coisas, e agora sabeis o que detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Então existe na agenda de Deus um tempo determinado, uma ocasião própria para que ele se revele, para que ele se manifeste. Então, Paulo fazendo aqui essa exortação ao povo ali, que alguns, né, fazia com que eles ficassem tristes ali, ou com a mente perturbada, pensando que Cristo já tinha vindo, o dia do Senhor já tinha vindo e eles tinham ficado. E ele passou a dizer que esse dia, a vinda do Senhor não acontecerá sem antes. Sem que primeiro venha a apostasia. Sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Então ele disse, e agora sabeis o que detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Então, o que seria... o que será que ainda detém que este homem até agora ainda não se revelou? Ele não se manifestou. Por que será? O que podemos aprender sobre isso na Bíblia? A palavra de Deus diz de que, sendo tipo o Espírito Santo ser tirado da terra, o Espírito Santo, ele não será tirado da terra. Ele cessará a sua obra na terra, mas ele não sairá da terra. Não. Porque a Bíblia diz em Apocalipse 22, verso 11, aonde aqui nos dá nos afirma e deixa claro isso, de que o apóstolo João aqui, nas suas revelações, visões e revelações do Senhor que ele teve, ele escreveu dizendo do que viu, o que o Espírito Santo inspirou. Ele disse assim, Apocalipse 22, 11, continue o injusto fazendo injustiça, continue o imundo ainda sendo imundo, o justo continue a praticar a justiça e o santo continue a santificar-se. Então haverá um momento em que, é verdade, o Espírito Santo vai parar de atuar no serviço de convencer as pessoas. Isso não porque Deus desistiu de convencer as pessoas, é porque as pessoas já estão totalmente entregues à apostasia, rejeitaram totalmente a Deus e não tem mais apelo a fazer, porque é necessário, o Espírito Santo ele trabalha no coração do homem, mas o homem é convencido, não é obrigado, o Espírito Santo não obriga o homem a se converter e nem a aceitar a Cristo. O homem é convencido. Então, agora, porque nisso não tem a obra do homem, não é porque o homem tem poder para isso, o Espírito Santo de Deus tem o poder de falar ao coração do homem até convencer ele a aceitar a Cristo. Convencer ele a tomar essa atitude. Não vem do homem, mas de Deus. Então, aqui fica claro que o Espírito Santo não sairá da terra, mas ele permanecerá naquele que pratica a justiça e naquele que é santo. O justo continua praticando justiça. O santo continua a santificar, quer dizer, não se mistura, não se associa a este mundo. E é tão quanto de que a palavra diz, está escrito nos profetas, como em Joel, de que um dia, ou Amós 11, acho que é isso, de que um dia virá em que Deus enviará fome sobre a terra. Amós 8, verso 11. E não é de pão, e sede, e não é de água, mas é de ouvir as palavras do Senhor. Mas isso por quê? Porque há pessoas que hoje não enchem do Espírito Santo, dias virão em que o Espírito Santo vai parar de trabalhar naqueles que rejeitaram e os homens vão ter sede da palavra. E vão procurar de uma terra, de um canto ou outro da terra, não vão achar. Por quê? Porque o Espírito Santo já não atua mais no coração daqueles que rejeitaram. Somente no coração, vai continuar atuando no coração dos justos, para manter a sua fé e fidelidade nos santos, para que eles continuem
na santificação, praticando as obras do Senhor. Então, nesse caso, o Espírito Santo ele não sairá da terra, mas vai parar de trabalhar no coração do homem. A Bíblia diz que assim, como Jesus lá na cruz, antes da sua morte, ele disse feito está, ou está consumado, quer dizer, tá pronto, está feito, acabou. Ele está conquistado, está feito, a obra redentora foi consumada, terminada. A Bíblia diz que lá em Apocalipse 16, verso 17, de que também um momento no céu vai ser dito, o João ouviu lá, que lá no céu foi dito feito está. Esse feito está quer dizer terminou a obra intercessora no céu. Quando Cristo parar de interceder no céu, levantar do santuário, o Espírito Santo aqui na terra para de atuar. Mas no coração de quem? Daqueles que o rejeitaram. Ele continua atuando no coração daqueles que o acolheram à verdade, o amor a Cristo. Amém? Então, quer dizer, então não é o Espírito Santo que vai sair da terra, mas vai, certamente, um momento vai. Eu não sei se antes ou depois. Isso eu farei uma reflexão outra hora. Então, outra suposição que alguns tomam e assim interpretam, que outra visão teológica, é de que a igreja será tirada da terra antes da tribulação. Mas o que diz as Escrituras? O próprio Jesus disse que aquele que perseverar até o fim, ele será salvo. E perseverar até o fim é até o dia que ele vir. É até o fim da vida, ou o dia até o último dia de vida, ou até que Jesus o volte. É isso mesmo. Então, Jesus, ele disse isso, que aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Então, outra parte que a gente tem que levar em conta é quando no primeiro Tessalonicense, o segundo Tessalonicense, deixa eu ver aqui, 1 Tessalonicense 4, né? Que quando o apóstolo falou, também aqui, exortando as pessoas sobre a vinda de Cristo, como ele disse que alguns falavam que dizia, como eu já falei, que colocava no coração das pessoas de que andavam propagando de que Jesus já tinha vindo. E as pessoas ficavam tristes porque esperavam a vinda de Jesus. Se ele tivesse vindo e eles ficaram, então, triste, enfim. Mas isso era engano. E aí Paulo escreveu também, falando sobre a situação dos mortos, a vinda do Senhor, para poder também ali animar aquelas pessoas, consolar aquelas pessoas que estavam ali sendo desanimadas. E ele disse que a vinda do Senhor, ele disse, ainda vos declaramos por palavra do Senhor. Ele quer dizer, não é palavra de homem, mas do Senhor. Isso está no 1 Tessalonicenses 4, a partir do 15. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor. Isto, nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum procederemos que dormem. Porque ele disse, porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, a ressoar da trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo terão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos seremos arrebatados juntamente com ele entre nuvens para o encontro do Senhor, os ares. Então aqui, muitos hoje usam aqui e dizem assim, não, mas aqui está falando para Israel. Mas eu queria, para Israel, na verdade aqui foi falado para Israel mesmo. E, quer dizer, e os gentios que se convertiu ali a Deus, a Cristo. Mas temos que levar em conta de que o que disse também o Espírito de Deus pela boca de Paulo. Porque ele disse em Romanos 9 que nem todo aquele de Israel é verdadeiramente israelita. Ué, mas não é nascido de Israel? Ele quer dizer do Israel que faz parte do Israel do céu, da Jerusalém do céu. Então ele disse porque não penseis que a palavra do Senhor tenha, isso Romanos 9, verso 6, não penseis que a palavra do Senhor haja falhado, porque nem todos de Israel, os de Israel, são, de fato,
Israelita. Então ele diz que o verdadeiro israelita não é propriamente aquele que é nascido de Israel. É aquele que crê. Se não crê, é tratado no céu como pagão, como incrédulo. Então ele continuou dizendo, nem por serem descendentes de Abraão, são todos filhos. Ele diz que nem por ser descendente de Abraão, são todos filhos. Oxe, mas não são, mas filho na carne. O verdadeiro filho de Abraão não é aquele que é nascido apenas da carne. É aquele que nasce da fé em Cristo Jesus. E que anda nas pegadas da fé que teve o patriarca Abraão. Esse é o israelita que pertence a Jerusalém do céu. Então ele disse mais, nem por ser descendente de Abraão são todos filhos, mas em Isaac será chamada a tua descendência. Então, é na promessa. Não é apenas aqueles que caem da fé ou que não vivem na fé. Ele pode ser mesmo israelita, descendente de Abraão. Ele não faz parte dos filhos de Abraão. Isso é, estes filhos de Deus não são propriamente os da carne. Ele está dizendo aqui. Quer dizer, os filhos de Deus não são apenas os judeus porque nasceram da descendência de Abraão, de quem Deus escolheu. E por isso eles são, creia ou não, eles são filhos de Deus. São filhos de Deus se fizer a vontade do meu Pai, disse o Senhor. Se fizer a vontade de Deus, isso é filho de Deus. Mas não são propriamente os da carne, mas deve ser considerado como descendência os filhos da promessa. Isso mesmo. Então, quando ali no texto, segundo, 1 Tessalonicenses 4 ali, que ele está falando que de nós, os vivos, ele não tá, ele tá falando, ele falou no tempo dele, pensando neles mesmo. Porque ele acreditava que Jesus não voltava no seu tempo. Mas esse verbo nós, o verbo nós, essa conjugação, nós, ela continua, ela é presente. Porque passou a geração, é nós que hoje dizemos. Hoje nós dizemos. Nós que ficamos até a vinda do Senhor, de nada procederemos o quê? Os que dormem, os que estão no pó da terra, que morreram no Senhor. Então isso aqui não é apenas para Israel. Primeiramente, outra coisa, eu quero aqui afirmar, de que quando se trata de arrebatamento, o arrebatamento, a igreja de Deus, ela não está limitada a apenas os vivos. A igreja militante é aquela que hoje atua na colaboração da obra do Senhor, que são os crentes, os justos, os santos. Eles são a igreja militante. Mas não é apenas essa igreja que o Senhor vem buscar. Ele vem buscar toda a igreja, os que estão vivos e os que morreram em Cristo. Por isso que há necessidade, há de acontecer, como aqui o Espírito falou por a boca de Paulo, de que primeiro ressuscita os mortos em Cristo. Os mortos em Cristo ressuscitam primeiro. Depois os vivos. Os que ficaram, nós os vivos, que ficaram até. Os que ficarmos, seremos arrebatados. Então, quando se trata de arrebatamento, é a igreja no completo. Os vivos e os mortos em Cristo. Porque eles vão. Primeiro vai ressuscitar os mortos em Cristo, depois os outros serão arrebatados. Em Corinto diz, serão transformados e levados ao encontro do Senhor dos ares. Então, quando fala da igreja, arrebatamento da igreja antes da tribulação, então tem que haver ressuscitamento antes da tribulação. Porque arrebatamento é os vivos em Cristo com os que morreram em Cristo, que vão ressuscitar. Haverá ressurreição destes para que eles juntos sejam levados ao encontro do Senhor dos ares, a igreja completa. Não é apenas uma parte e a outra ficar, não. Quer dizer, isso é o que diz o texto bíblico. Eu creio assim porque a Bíblia diz. Então, quando Paulo, ele em 1 Coríntios, ali a partir dos 50 por diante, ele começou a falar sobre a glorificação, transformação, a incorruptibilidade, a imortalidade. E ele falou que
que num momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta zoará e os mortos ressuscitarão incorruptível. E aí ele fala que aqui está falando da glorificação. E nós seremos transformados, glorificados. E aí sim, aí é no momento da vinda de Jesus isso acontecerá. Então, a Bíblia não tem, nós não encontramos base bíblica para dizer de que a igreja será tirada da terra, uma parte e outra não. A Bíblia sempre afirma arrebatamento, Jesus falou disso, os apóstolos falaram disso, como aqui Paulo fala, como João também falou lá em Apocalipse 20, de que os mortos em Cristo restarão e os vivos serão transformados e levados ao encontro do Senhor. Então, não é a igreja que será tirada, o que detém não é a igreja que ainda está na terra. Porque a igreja ela vai estar presente na tribulação, segundo textos que aqui encontramos, de que há necessidade de perseverança até o fim. Até o fim. Como, às vezes, alguns tomam o texto de Apocalipse 3, verso 10, dizendo, quando o Senhor diz assim, porque guardaste a palavra da minha perseverança, eu também te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro para experimentar os que habitam sobre a terra. Aí pega isolado esse texto, somente esse versículo. Mas quando nós lemos aqui o 11, e aí nós vemos o 12, nós vemos aqui a Bíblia recomendando, venho sem demora, conservais o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. O que é conservar o que tem? Conservar a fé, conservar a fidelidade, mesmo em meio a aprovação que virá sobre a terra. Que isso, claro, o que esse homem ao se levantar e se opor a Deus, e aqueles que são fiéis a Deus não vão se unir a ele. E a não se unir a ele, ele privará as pessoas de comprar, de vender, ele perseguirá, porque ele vai vir em nome de Deus, vai dizer que a pessoa é herege, que é rebelde, e ele perseguirá e matará muitos, a Bíblia diz isso, muitos morrerão, serão mortos nesse tempo. Então ele continua dizendo, venho sem demora, quer dizer, quando ele falou da aprovação, ele disse, venho sem demora, conserva o que tens. O que tem o quê? A fidelidade, a perseverança, a fé e a fidelidade a Cristo, mesmo em meio à tribulação. E ele diz, para que ninguém tome a sua coroa. Então, em meio à tribulação, a igreja estará aqui. Aqui afirma isso. E aí diz, ao vencedor, falou em coluna do santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o meu nome, o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vindo da parte de Deus, e o meu novo nome. É preciso, aqui exorta perseverar, guardar o que tem até o fim. Que é o fim. Ou até a morte, ou até o momento em que Jesus vier e o resgatar. Então, como toma esse texto aqui para dizer que o Senhor vai guardar mesmo. Ele disse que vai guardar. Ele vai vir guardar o seu povo. Está escrito isso aí. Daniel 12. Que naquele tempo se levantará Miguel, o príncipe, o protetor do vosso povo, do povo de Israel. E aí volta novamente a dizer, a afirmar de que Israel não é apenas aquele que é nascido em Israel, filho de Abraão, não é aquele que é descendente de Abraão, mas israelita é aquele que aceita a Cristo como Senhor e Salvador. Filho de Abraão é aquele que vive, nasce da fé em Cristo Jesus e anda nas pegadas de Abraão. Esses são os verdadeiros filhos. Ainda que seja filho na carne, mas se for incrédulo, ele é tratado como um gentil incrédulo. É a Bíblia que diz. Então não será, então é a igreja que vai ser tirada. Por quê? Porque senão assim não teria esses textos de afirmação. A igreja estará presente na tribulação. Então não é a igreja. E creio que na tribulação, durante o período de tribulação, aí vai se cumprir a profecia de Joel, onde ele disse que ele viu multidões no vale da decisão. E aqui, Joel 3 fala exatamente, ali a partir do versículo 11, fala mesmo da colheita, da ceifa, que isso é o arrebatamento, que isso é a vinda de Jesus.
e é o castigo dos ímpios. Ele fala também, e por isso ele disse, eu vi multidões no vale da decisão. Esse vale da decisão quer dizer que naquele dia, como são muitos os chamados e poucos os escolhidos estão no meio de todos os chamados, mas eles, naquele dia, todos vão ter que tomar a decisão. Qual governo vai estar debaixo do domínio de qual governo? Governo do céu ou da terra? Vai estar unido, vai se unir, estar submisso ao poder do céu ou do mundo? Porque se for do céu, aí vai ter, todo mundo vai ter que tomar a decisão de que lado vai ficar. Do lado desse homem que se levantará vai se opor a Deus, se colocar no lugar de Deus, eu estou tentando ser igual a ele, ou do lado de Deus. E aí as pessoas, todo mundo vai ter que tomar essa decisão. E por isso ele disse que viu multidão no vale da decisão. Como? Porque muita gente não está preparada para isso. Porque estão sendo exortados com uma falsa esperança que na verdade não tem fundamento bíblico. E momentos virão em que as pessoas terão que tomar essa decisão. E se não tiver, não tiver exortado, na verdade, vão se escandalizar, vão ficar na dúvida. É isso mesmo. Pessoas que hoje estão sendo exortadas, às vezes, em certas falsas esperanças, talvez como um arrebatamento secreto, que eu não creio nisso, porque eu não acho respaldo bíblico para isso, ainda mesmo que sei lá, que isso possa acontecer, mas eu creio que a Bíblia não afirma isso, por isso é que eu discordo, porque eu não acho afirmação bíblica para isso. Quando chegar e ser livre, estão dizendo que vão ser livres, nós não vamos estar aqui. E no dia que esse homem se levantar, e esse povo que está sendo dito que não vai estar aqui, estiver aqui, eles vão dizer, mas como assim? O Senhor nos prometeu que nos guardaria. Está escrito em Apocalipse 10, ou 3, verso 10. Está escrito que nós não ia passar pela tribulação, então está errado. O Senhor esqueceu de nós. E aí haverá, muitos se escandalizarão, como disse o Senhor. Odiarão e trairão a muitos, uns aos outros. Por quê? Porque hoje, talvez, eu creio, não estão sendo dado a crer no fundamento verdadeiro da Bíblia. E aí essas pessoas não estão sendo prontas para esse dia. Então, aqui encontramos alguns textos, alguns versículos que usamos aqui, que declara que não será a igreja que será tirada. A igreja permanecerá aqui. Não é? Então, o que seria, então, o que Jesus disse, qual o único sinal que antecederia a vinda de Jesus? O último de todos os sinais que ele falou ali em Mateus 24. O único sinal, ele disse que Mateus 24, 14, disse, e será pregado o evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Isso, eu acho, em 3 hipóteses que podemos usarmos, essa aqui, ela eu creio, aquela que até agora o sustenta. É claro que quem sustenta é Deus, o Espírito Santo. Deus não permitiu que isso acontecesse ainda, porque tem pessoas que não conhecem a palavra, que não ouviu o Evangelho. É preciso que ouça para que as pessoas, ao Evangelho, para que elas tomem sua decisão firmemente em Cristo, para que mesmo no dia da provação, que maior que seja ela, agora ou do porvir, estando ele em meio a essa provação, ele não se escandalize, ele não negue a sua fé, ele não nega a sua fidelidade. Então isso aqui, o Evangelho será pregado a toda tribo, nações e língua, e aí chegará o fim. Então eu creio que, na minha visão, de que o que detém esse hoje de se manifestar, ser revelado, o Evangelho ainda não foi pregado em toda a terra. O dia que todo ser humano tiver ouvido o Evangelho debaixo de toda a terra, esse homem se levantará. Porque senão as pessoas não vão estar preparadas. Seria uma armadilha. Deus deixaria os homens cair numa armadilha sem ter, cair numa armadilha sem ter saída. Mas todo mundo, quando conhecemos a Cristo, nós sabemos que Ele ele é a porta de escape. Ele é a porta. Ele é o caminho, o reto caminho, que a Bíblia diz, que por esse caminho o lobo nem um animal feroz anda por ele. Por isso é que é necessário que as pessoas ouçam a palavra.
Para quê? Porque a fé vem pelo ouvir da pregação, a pregação da palavra do Senhor. E é necessário que as pessoas ouçam para que a fé, eles tenham fé no coração, que eles sejam firmes na fé, na fidelidade. Para quando esse homem se levantar, todo aquele que assim deseja, que haver no coração o desejo de andar e viver para Cristo, ele conheça totalmente a Deus. Por isso, a Bíblia diz que Deus é paciente e longânimo, porque não quer que ninguém se perca, mas que todos se arrependam e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Para quê? Para que possa, nesses momentos, não se escandalizar e ter certeza do que está fazendo. Tomar essa decisão, se tomar a decisão contrária ou oposta à vontade de Deus, não seja por inocência, porque ouviu falar. E às vezes vai tomar por incredulidade, porque muitos vão tomar por incredulidade, porque ouviram a verdade, mas rejeitaram a ela. E aí, muitos vão cair nessa armadilha, não porque não viram falar do reto caminho, mas porque acharam melhor se deleitar na mentira, de que acolheram o amor à verdade para ser salvo. Assim diz as Escrituras. E por isso, creio sim que esse aqui esse é a causa por que esse homem não se revelou ainda. Porque as pessoas ainda não ouviram o Evangelho, é preciso que ouça, para conhecer, para que ouça o Evangelho, ouça falar do verdadeiro caminho, e também ouça